Bom, a Rádio Itatiaia ela passou por uma mudança, faz mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. Ela mudou de braço, né? O Rubens Menin, o proprietário da rádio, comprou a emissora e com ela, em Belo Horizonte, comprou também 5 filiais. Então, Belo Horizonte, mais Ouro Preto, Varginha, Juiz de Fora, Montes Claros e Ipatinga. São 5 filiais além de Belo Horizonte. Pertence ao grupo Itatiaia do Rubens Menin. Desde que comprou, a rádio passou por uma transformação, né, muito grande. É uma rádio que cresceu assim, de forma bem intensa nos últimos 2 anos, a sua audiência. Ipatinga era uma filial que tinha outro conteúdo no seu canal 102,3, que era a Jovem Pan, um canal que pertence à Rádio Itatiaia. Então, nada mais natural então do que essa migração, né, de uma emissora que é da Itatiaia, que ela fosse uma emissora da Itatiaia, que representasse a marca da Itatiaia. Então, foi baseado nisso, né, numa emissora que tivesse a marca nossa, da Itatiaia Vale do Aço. Conta muito também o fato da região do Vale do Aço ser uma região muito importante para Minas Gerais, do ponto de vista econômico, turístico. É uma região que tem um significado cultural também muito abrangente para Minas Gerais. Nós já temos aqui uma relação com a região muito longa, né? Nós temos ouvintes aqui que a gente costuma dizer que são fãs da Itatiaia, né? Lá em Belo Horizonte tem muitos programas da rede Itatiaia que a gente tem um resultado de participação do Vale do Aço muito grande. Então, com todo esse aparato, a gente tomou essa decisão de fazer essa mudança. Estamos preparando, né? Teremos uma programação muito forte local, do ponto de vista de jornalismo, de geração de conteúdo, também da área de promoção, de música, porque o interior você tem uma dinâmica diferente, né, da capital. Então aqui vai ter uma área promocional e musical também muito intensa, né? A gente tem talentos aqui da região que vão trabalhar conosco, que já tem uma audiência forte e que vão nos prestar esse serviço, né, na Itatiaia Vale do Aço. Teremos jornalismo, esporte, prestação de serviço e os campeões, que são os programas da rede Itatiaia, né? O jornalismo da Itatiaia, que é o Jornal da Itatiaia, o Rádio Esportes, a Turma do Bate-Bola, o Bastidores, a Madrugada da Itatiaia e, enfim, as jornadas esportivas, que são o nosso grande carro-chefe, né? Jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América. Então a Itatiaia, ela se sente meio que pertencente à região do Vale do Aço. E é uma coisa interessante, o Vale do Aço é uma região que se parece muito com Belo Horizonte. Por diversos fatores econômicos, né? A BR-381 sempre foi uma via de acesso, apesar de todo o seu problema e dificuldade, ela sempre foi uma via de acesso à capital mineira muito fácil para quem mora no Vale do Aço. Você tem muitos empresários com empreendimentos em Belo Horizonte, muitos empresários de Belo Horizonte com empreendimentos no Vale do Aço. Você tem aeroporto regional que facilita, né, a diversidade de produção também. E você tem aqui um público muito mineiro, né? O Vale do Aço tem uma mineiridade assim, de dar orgulho, sabe, na gente. Eu que rodo o estado de Minas Gerais inteiro, eu costumo dizer que o Vale do Aço é como se fosse Belo Horizonte. É impressionante como que essa região se parece. Então a gente entende que nós vamos chegar aqui em casa, nós vamos bater na porta de parente, de gente que é amiga da gente, como se fosse para entrar, tomar um cafezinho de alguém que você já conhece. Então a gente tem esse carinho muito forte pelo Vale do Aço. E qual que é o desafio de fazer jornalismo, de produzir conteúdo para uma região que tradicionalmente demanda por muita informação? O público do Vale do Aço, o ouvinte do Vale do Aço, ele é bem informado, ele gosta de estar informado. Olha, o desafio, eu costumo trabalhar muito com os colegas nossos jornalistas. Aliás, eu queria destacar que o Jefferson Rocha vai ser o nosso coordenador de jornalismo aqui no Vale do Aço, e ele vai coordenar toda uma equipe, né, do Felipe Machado, que é o nosso repórter, a Giza Martins, que vai ser a nossa colaboradora também no jornalismo, o Elton Fred, que é um jornalista policial também de altíssima credibilidade.
Eu acho que a gente precisa estar atento ao fato, né? A Itatiaia foi criada pelo Januário Carneiro com uma máxima que move a nossa forma de ser até hoje. Eu diria que é a nossa receita da Coca-Cola, que é estar aonde o fato acontece, estar em cima da notícia, apurar a notícia lá, em loco. Esse é o nosso objetivo, sabe? Trazer das pessoas que convivem aqui no Vale do Aço a notícia que afeta elas, seja na sua rua, seja no seu bairro. A gente precisa ser a voz, a gente precisa ser encarado como alguém que reverbera algo que está acontecendo na vida, seja um buraco na rua, um remédio que está faltando, uma estrada que não está boa, um desenvolvimento que não acontece. Então a gente precisa saber dessas dores. O jornalista precisa ter um olhar crítico, ele precisa estar antenado nessas dores, porque nós podemos ser assim responsáveis pela mudança de uma cidade, de uma região. O jornalista pode ser e deve ser essa voz, esse olhar crítico que incomoda a política regional, sabe? Eu sempre vi o Vale do Aço, tem o fato de eu ser daqui, né? Então eu falo do Vale do Aço com uma satisfação muito grande, né? Essa região é muito forte, essa região é muito interessante para o Brasil inteiro, né? Essa região tem uma Mata Atlântica que é um negócio que o mundo inteiro tem os olhos virados para cá. Nós temos facilidade de escoamento de produção aqui, como poucos, com linha de trem, com aeroporto, com estradas, com toda dificuldade. A gente tem um povo que gosta de cultura, a gente tem grandes músicos no Vale do Aço, a gente tem grandes atletas no Vale do Aço, historicamente, inclusive do futebol, famosos aqui, né? Tem o goleiro Rafael, tem o Danilo, lateral, tem o super-homem de Timóteo, Evandro, que hoje está no Avaí. Você tem uma infinidade de atletas também aqui da região, então a gente precisa estar atento, de olho, que a notícia acontece. Eu acho que muitas vezes o que não acontece é a gente prestar atenção. Eu costumo dizer que a gente, para fazer notícia, a gente não pode ficar atrás de uma mesa, sentado numa cadeira, achando que ser jornalista hoje, fazer notícia é ficar atrás de um computador. Não, é insubstituível estar no fato, procurar a notícia, narrar a notícia como ela é, né? E deixar para o consumidor de comunicação, porque hoje a gente não fala só o ouvinte, a gente tem o internauta, a gente tem o vídeo, a gente tem a imagem, a gente tem o telespectador, a gente tem uma infinidade hoje de possibilidades, né, de comunicação. Então eu vejo como um privilégio o jornalista. A partir do dia 1º de março, 1º de março, meia-noite do dia 1º, quem antes sintonizava a Rádio Jovem Pan vai passar a acompanhar o conteúdo da Rádio Itatiaia no Vale do Aço. Exatamente. Faça um convite então para esse ouvinte, para esse cidadão do Vale do Aço, para passar a acompanhar essa programação. Bom, eu costumo falar para as pessoas, eu tenho 20 anos que eu trabalho com comunicação. E rádio é um veículo que eu trabalhei muito. Eu trabalhei em TV, jornal impresso, em revista, mas rádio é o veículo que eu mais tenho tempo de trabalho na comunicação. Então eu digo que existe rádio e existe a Itatiaia. A Itatiaia é um modelo de rádio diferente de tudo que eu já vi. Eu sou um estudioso de rádio no Brasil, trabalho com 66 rádios diferentes que são parceiras nossas da Itatiaia, acompanho as redes no Brasil inteiro, que de alguma forma são parceiras, concorrentes de mercado, mas a Itatiaia ela é algo diferente. Então o meu convite para as pessoas do Vale do Aço é que vocês terão a melhor companhia no Vale do Aço. É muito bom ter a Itatiaia numa região, a marca Itatiaia. Nós seremos aliados dessa região. Nós seremos alguém que vai provocar essa região. Nós queremos o desenvolvimento dessa região. Nós queremos que as pessoas dessa região sejam ouvidas, sejam respeitadas. Nós queremos de alguma forma ajudar as pessoas que precisam e que tem no rádio, na Itatiaia, essa esperança de um canal amigo, de pessoas que muitas vezes estão sozinhas, estão solitárias, estão em depressão, precisam de uma alegria, gostam de futebol, amam o Atlético, amam o Cruzeiro, amam a madrugada, porque a gente tem uma audiência da madrugada também de ouvintes muito intensa. A Itatiaia é uma rádio que está 24 horas no ar, ao vivo, de segunda a segunda,
É uma rádio que para, não é uma rádio que grava a sua programação. Então é uma rádio que tem vida, tem coração, tem amor, tem alma e ela vibra com o seu público. Então o meu convite é esse. Ouçam a Itatiaia no 102,3 FM. Vocês terão a melhor companhia. Eu costumo encerrar, quando eu falo da Itatiaia, de algo que me emociona muito. De um ouvinte antigo da Itatiaia que certa vez ele passou mal, foi parar numa UTI. E ele ficou na UTI lá, e o estado dele foi se agravando, e a filha foi visitar, e falou com o médico assim: doutor, deixa eu trazer uma radinha pro meu pai, porque ele gosta muito da Itatiaia, e ele está aqui nesse hospital, nessa UTI, num ambiente ruim, frio, um negócio, e eu sei que vai fazer bem para ele. Aí o médico: não, que não pode, por causa do barulho e tal, infelizmente. Ela desobedeceu o médico, levou um radinho escondido do dia, ligou pro pai dela. O pai dela melhorou, saiu da UTI, melhorou, revigorou a sua vida. Eu falo disso com muita emoção, que a Itatiaia é, para muita gente, inclusive para mim, uma das melhores companhias que você pode ter na sua vida. Eu resumo a Itatiaia dessa maneira. Então, é a melhor companhia que vocês terão aqui no Vale do Aço, sem nenhuma.